Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Com alegria, otimismo, apesar desta arrasadora e terrível epidemia, coronavírus, o Covid-19, nós nos encontramos aqui, diretamente no estúdio da TV Primer, mas procuremos todos para a nossa vida e a nossa saúde, e a vida de nossos semelhantes, e bem como para a saúde deles, sempre usarmos a máscara e saindo de casa. E na medida do possível, permanecermos em casa. Os 4 municípios aqui da Grande Florianópolis, de modo especial, fizeram uma junção, uma união. Florianópolis, Palhoça, São José e Biguaçu, então todos somos obrigados a usar a máscara. E é para o nosso bem, pois nesse final de semana em Santa Catarina, como já muitos escutaram, como eu também escutei, 38 pessoas foram a óbitos, foram à morte, ou seja, partiram desta vida para a eternidade. Então, especialmente, procuremos a todos observarmos as leis das autoridades. Então, a todas as telespectadoras e telespectadores, neste momento, a nossa mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quanto sofrimento para todos os seres humanos com esta coronavírus. Quando ela apareceu aqui no Brasil, em março, e lá em dezembro, mais ou menos, em outros países, muitos de nós julgávamos que talvez em maio ou junho, ou mais tardar, talvez em julho, ela tivesse desaparecido, apesar de, infelizmente, ter levado diversas pessoas desta vida para a eternidade. Mas todos nós nos enganamos. Ou melhor, fomos enganados por esse pequeníssimo vírus. E agora, segundo os entendidos, especialmente um baixo-assinado, na semana passada eu escutei uma notícia, e também que é conhecida de muitas e muitos, de 229 cientistas do mundo, inclusive um cientista do Brasil, fizeram abaixo-assinado, pedindo que as autoridades levassem mais a sério essa questão deste vírus, porque ele está fazendo mais estragos, ou seja, está aumentando o número de óbitos. Então, que procurássemos todos nós colaborar em permanecer em casa e, ao sair, usar a máscara. Isso é necessário. Nunca se presenciou algo semelhante, sem dúvida nenhuma. Esse vírus atingindo a qualquer pessoa. Então, desde uma pessoa em alta posição social, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa de uma cultura, também uma criança
Então, um jovem adolescente também, infelizmente, pode ser atingido. Façamos súplicas a Deus para que Deus interceda junto à humanidade e que Deus e que o Espírito Santo ilumine os nossos cientistas, os médicos, os pesquisadores, para que quanto antes possam descobrir uma vacina, para que possamos todos nós voltarmos à nossa vida normal. Eu imagino, por exemplo, as crianças, por assim dizer, trancadas dentro de casa, as pessoas idosas, todos nós, aliás, nós adultos temos mais chance de podermos, usando a máscara, sairmos para as nossas atividades. Claro, mas dentro dos limites. Então, as missas, por exemplo, há cidades em que as igrejas estão completamente fechadas, porque as pessoas não observaram aquilo que as autoridades pediram. Somente 30% dos espaços e o distanciamento de uns 2 metros, e usando máscara, e também ao entrar, todos medindo exatamente a temperatura, e igualmente usando o gel. E alguns vieram sem a máscara e adentraram assim, forçando, e infelizmente então as igrejas foram, houve pedido então que essas igrejas fechassem completamente. Nós aqui, por exemplo, em Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, estamos observando rigorosamente e estamos agora, iniciou ontem à noite o tríduo em louvor a Nossa Senhora do Carmo, cuja festividade litúrgica é na quinta-feira. Então, nós aqui não tivemos problemas nenhum. Aos domingos e mesmo dia de semana, quarta-feira, sempre às 16 horas, a missa da saúde. Quinta-feira, sexta-feira, às 19h30, sábado, igualmente, 19h30, domingo às 10 horas e 19h30. Nunca tivemos problema maior, porque observamos aquilo que deveríamos observar. E agora rezemos a Deus nosso Pai, uma pequena parte do Salmo 46, onde nós rezamos: povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. Bendize, ó minha alma, ao Senhor Deus. E todo o meu ser bendiga o seu santo nome. E os santos de hoje, São Camilo de Leles. E também São Camilo de Leles, nós sabemos, era um jovem como tantos outros e seguiu para a vida militar. Mas levou uma vida bastante mundana, até que foi ferido por uma chaga incurável, uma doença que o atingiu, e ele teve que passar meses e meses no hospital. E ali então, refletindo sobre a verdadeira vida, ele simplesmente se volta para Deus. E começa ali, mesmo no hospital, visitando pessoas idosas, pessoas enfermas, e ali pouco a pouco, cada vez mais, ele adentra dentro de si, São Camilo, e vê que ele pode ser muito útil visitando as pessoas enfermas, e ele, com o tempo, chegou à conclusão que ele poderia, sentiu-se vocacionado para o sacerdócio. Ele viveu lá do ano 1550 a 1614. Ele veio a falecer com 64 anos. E ele, então,
se converteu, estudou, sentiu-se vocacionado para o sacerdócio, foi ordenado sacerdote e continua a trabalhar muito nos hospitais. E ele fundou com mais algumas pessoas a Ordem dos Ministros dos Enfermos, que são mais conhecidos como os padres camilianos, os padres de São Camilo, que têm ao seu encargo sempre cuidar de enfermos de modo especial, e eles, na congregação dos padres camilianos, cuidam sob sua coordenação dos hospitais. Aliás, hoje, dia de São Camilo, é o dia do hospital. Mundialmente é o dia conhecido como o dia do hospital, e também São Camilo é o patrono dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, ainda também das pessoas, dos cuidadores e cuidadoras, e também dos fisioterapeutas, enfim, das pessoas que ali estão envolvidas com as pessoas enfermas. E o Papa Leão XIII, no ano de 1900, colocou esse dia de hoje, então, como o Dia Mundial do Hospital, bem como também o Dia dos Enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. Essa, mais ou menos, é a vida de São Camilo de Leles. Claro que levou uma vida maravilhosamente, depois que se tornou sacerdote, se dedicando realmente a todas as pessoas enfermas. Eu sei quanto é importante, quanto que os enfermos, as pessoas enfermas gostam da visita de uma pessoa, de qualquer pessoa, seja de um parente, seja de uma outra pessoa, e muito mais de um diácono permanente, ou do ministro, por exemplo, da comunhão extraordinária da Eucaristia, ou especialmente também do sacerdote. Quantas pessoas que às vezes, hoje em dia, se encontram comigo e dizem: Padre Pedro, quanto bem aquela visita que o senhor me fez lá no hospital, na UTI. Eu visitei diversos, milhares e milhares de pessoas nesses anos todos que eu trabalhei como capelão no Imperial Hospital de Caridade, mas visitei também outros hospitais. E, então, é muito importante quando a gente pode, claro que nesta época agora de epidemia, de coronavírus, devemos evitar completamente a visita a um ente, mesmo a um ente querido. E se a pessoa está contagiada com essa enfermidade, não deveria ser visitada, para ela não contagiar aquele parente ou aquela pessoa, e aquela pessoa depois vai transmitir para outras pessoas esta enfermidade. E então devemos cuidar muito. E também os demais santos dia de hoje: São Francisco Solano, São Gaspar de Bené, São Ciro de Cartago, São Deusdedit, Félix, Heracles e ainda São Focas de Sinop. Nossos parabéns a todos os diretores de hospitais, a todos, e também ao provedor do Imperial Hospital de Caridade, que está fazendo um trabalho já há alguns anos como provedor, ou seja, como diretor, Sr. Eduardo da Silva. Nossos cumprimentos a esses heróis, heroínas, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagens, fisioterapeutas, cuidadores e cuidadoras. Que trabalho maravilhoso também destas pessoas
que às vezes passam a noite toda ao lado ali do enfermo, porque durante o dia, muitas vezes, os parentes estão ali fazendo presença, mas à noite, claro que não conseguem. Hoje também é o Dia Internacional da Liberdade, bem como o Dia do Propagandista. O Papa São João Paulo II, que faleceu em abril do ano 2015, portanto, 2005, portanto, há 15 anos, ele deixou uma mensagem muito bonita para as pessoas da idade avançada, terceira idade, por assim chamado. Eu achei por bom que essa mensagem fosse aqui levada aos telespectadores e telespectadoras, porque vale para todos nós, onde o Papa simplesmente fala. Veja que mensagem. O Papa se inclina reverente diante dos irmãos e irmãs idosas e também com essa idade avançada, e convida todos a fazerem o mesmo com ele, dando reverência e honrando a todas as pessoas de idade avançada. Ainda mais, diz o Papa, a idade é o coroamento dos passos da vida. A idade avançada faz a colheita de tudo aquilo que foi aprendido durante a vida. Faz a colheita das vivências, a colheita do que foi realizado e do que foi alcançado, a colheita do que significou na vida, o que significou para a pessoa idosa, o sofrimento, a persistência e não desanimar. Como no final de uma grandiosa sinfonia, os grandes temas da vida concorrem para o imponente acorde final. E este acorde está cheio de sabedoria, continua o Papa. Aquela sabedoria pela qual suplicou o jovem rei Salomão, quando Deus disse para ele: peça a riqueza que você quiser. E o que é que o jovem Salomão simplesmente rezou e pediu? Que ele queria mais, e antes de tudo, em vez de riqueza, mais poder do reino, mais importante para ele seria a sabedoria, a beleza e a saúde. Lemos em Sabedoria, capítulo 7, versículo 7. E ainda aquela sabedoria sobre a qual lemos nas regras da vida no Antigo Testamento. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Veja que chamada de atenção. Aquilo que já falei mais de uma vez, e também no meu programa de rádio. Há pessoas que na adolescência e na juventude esbanjam a saúde. Mas acontece que a natureza mais cedo ou mais tarde se vinga. Então aqui o Papa diz para aqueles idosos que não souberam viver dignamente na sua juventude, acumularam, quem sabe, prazeres sobre prazeres, noitadas e mais noitadas, e foram contagiados com diversas enfermidades. E agora muitos nem sequer chegam à uma idade mais avançada. Quão belo é para os cabelos brancos, diz o Papa, saber julgar, e para os anciãos, saber também aconselhar. Aconselhar os netos, bisnetos, com carinho, com atenção, mostrando para eles que devem lutar desde cedo, estudando,
sendo obedientes, vivendo com dignidade, cuidando da saúde do corpo, não esbanjando a saúde. Então, prontos para saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A pessoa da terceira fase da vida deve ser uma pessoa honrada. Nós devemos respeitá-la, mas essas pessoas idosas também deverão sempre procurar honrar esta idade, especialmente pelo bom exemplo, pela vida digna, para poder ser protótipo, para ser exemplo, não somente para os netos e bisnetos, mas para as pessoas com as quais a pessoa idosa convive. A experiência consumada é a coroa dos anciãos e das anciãs, é o temor de Deus também, é a sua glória. Para a geração de idade avançada, portanto, para vós idosos, continua o Papa, meus queridos irmãos e irmãs, vale especialmente essa coroa de honra da sabedoria. Vós, quem parte durante 2 guerras, agora o Papa fala, porque especialmente ele está falando para os idosos alemães, onde então o Papa diz que durante 2 guerras mundiais tiveste que suportar muitos sofrimentos. Muitos de vós perderam nestas guerras familiares, parentes, perderam a saúde psicológica de modo especial, perderam emprego, perderam a casa, perderam o lar e mesmo a pátria. Vós chegasse a conhecer os abismos, a profundeza do coração humano, como também a sua capacidade para uma disponibilidade heróica de ajuda, uma fidelidade à fé e a força para o novo esforço de recomeçar tudo. Imagina as pessoas, é como agora, por exemplo, não tem nem comparação, esse ciclone bomba com o que a pessoa passa ou passou numa guerra. Quem já viu um filme sobre a guerra, ou quem já esteve num cemitério na Europa, especialmente, onde milhares e milhares de pessoas ali estão enterradas, muitos com 20, 21, 25 anos, 40 anos, muitos namorados, noivos, esposos, outros deixando para trás a esposa, os filhos. Então, tudo isso, por exemplo, deve ser levado em atenção. E deverão, então, as pessoas olhar um pouco, vivenciar a vida. Especialmente também, nós devemos sempre procurar vivenciar a nossa vida, mas especialmente também olhar para a vida de nossos semelhantes. E são muitas pessoas que sempre estão em sintonia conosco. E o nome de alguma dessas pessoas: Daniel dos Santos, Paulo Sérgio de Mello, Paulo Pamplona, Carlos de Souza e a esposa Ana, Augusto Marques, Rosana Vieira Silva, Maria Regina Gazola, Ismael Melim, René Roberto Pepper, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira Melo, ainda Márcio Murilo Martins, e temos ainda Neymar Arcângelo Sirimbelli. São muitos os telespectadores. E vamos, neste momento, também ainda fazer uma oração, a oração em favor, pedindo a proteção do santo São Camilo de Leles, para que ele interceda junto de Deus
em favor de todos nós, e ele como enfermeiro que olhe em favor de todas as enfermeiras e enfermeiros, técnicos de enfermagem, todas essas pessoas, verdadeiros heróis e heroínas. Então rezemos: ó São Camilo, que imitando Jesus Cristo, destes a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, socorrei-me na minha doença, especialmente as pessoas doentes poderão invocá-lo na sua enfermidade. Aliviai minhas dores, fortalecei meu ânimo, ajudai-me a aceitar os sofrimentos para purificar-me dos meus pecados e para conquistar os méritos que me darão o direito um dia à felicidade eterna. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Camilo, rogai por nós. E também, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, somos convidados a rezar esta bela oração, de modo especial para todos os estudantes que estão em casa, estão nos seus lares. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter, ó Deus, a vossa glória, o bem de todos e a minha própria santificação. Glorificai comigo ao Senhor, juntos exaltemos o nome de Deus. E neste momento que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis e à nossa frente para nos orientar, para nos mostrar sempre o caminho certo pelo qual nós somos convidados a fazer a nossa caminhada. Tudo isso, ó Deus, vos pedimos por meio do vosso Filho Cristo Jesus, Senhor dos Passos, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, São Camilo de Leles, São Francisco de Assis, Santa Catarina, Virgem Mártir, padroeiro do nosso estado, com as bênçãos da Trindade Santa e Nossa Senhora sobre cada um de nós, especialmente sobre as pessoas enfermas e sobre esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora a água com muita fé.